segundo São Lucas. No ano 15º do imperador Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, Filipe seu irmão, tetrarca da Itureia e da província da Traconítida, e Lisânias, tetrarca da Abilena, sendo pontífices Anás e Caifás, o Senhor falou a João, filho de Zacarias, no deserto. Percorreu ele toda a região do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das profecias de Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor, endireitai as suas veredas, que todos os vales subam e que todos os montes e colinas se abaixem, que os maus caminhos se tornem direitos e que os escarpados se aplanem, e todo homem verá a salvação que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus queridos, não havia mundo pior do que esse mundo no qual surge a figura do grande profeta São João Batista. Nós nos apoiamos nossa afirmação no caráter dos nomes das autoridades citadas aqui pelo evangelista São Lucas. Não se sabe quem destes era o pior. Esta gente citada, que enfim, são as autoridades religiosas e políticas. Quer dizer que formatam o pior mundo possível. O mundo mais afastado de Deus. O mundo mais fraudado. O mundo afundado no erro. O mundo onde os homens não procuram outra coisa a não ser seus interesses, seu prazer, suas conveniências, a qualquer preço. Nesse mundo, pior mundo, surge então aquele que fará a ponte entre os dois testamentos. Aquele que não vai anunciar propriamente o Messias, mas vai apontá-lo, vai indicá-lo presente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu acho muito importante, meus caros, esse tipo de referência que fazemos, porque há quem espere o mundo melhorar para começar a tomar alguma iniciativa. Há quem me desculpem, que do ponto de vista da virtude e dos deveres que obrigam à santidade, ainda tentam limpar a própria sujeira na sujeira alheia, como que numa atitude de autojustificação, dizendo, bom, mas eu posso fazer isso porque tem gente fazendo coisa pior, eu posso ser aquilo porque tem gente que é pior. Os que tentam limpar a própria sujeira na sujeira alheia vão pecando à sombra do pecado alheio. E no entanto, meus queridos, é vã essa esperança de que o mundo vai melhorar, de que aconteça alguma coisa do ponto de vista da elevação do mundo, da melhora do mundo, da emenda do mundo, se cada um de nós não tomar a frente dessa obra, se cada um de nós não se decidir sair à frente disso. É vã a esperança daquele que, enfim, fica esperando que alguma coisa do lado de fora aconteça para depois decidir fazer algo por si mesmo ou pelos outros. Vejam que coisa curiosa esta, e que chamada à fé nós recebemos hoje da palavra de Deus, que nos indica aí neste quarto domingo do Advento a figura de João, que vem trazer a boa notícia da chegada do Filho de Deus num pior mundo, num mundo mais perdido, num mundo mais fechado a Deus, num mundo mais obscurecido pelo erro e pelo mal. Por isso, eu queria lembrar aos senhores que do ponto de vista das coisas que temos para fazer, e que não se precisa pensar em nenhuma novidade, né? Se alguém me perguntasse, o que é? Mas padre, então por onde começar? Muito simples.
basta redimir aquilo que já se faz. Como é que posso, então? Santa Elizabeth da Trindade dizia: toda alma que se eleva, eleva o mundo consigo. São, diferentemente de Lutero, quando São Francisco, diferentemente de Lutero, na outra margem desse rio, São Francisco de Assis, quando viu o estado deplorável dos homens do mundo e dos homens da igreja da sua época, entendeu isso, que a igreja e o mundo iam mal porque ele ia mal. Concluiu, portanto, que toda obra de reparação, de restauração da igreja e do mundo passa necessariamente pelo próprio indivíduo, pela própria pessoa. Nós estamos esperando o quê? O que é que esperamos das autoridades e dos homens? O que é que estamos esperando dos padres, dos bispos e do Papa? O quê? Que eles façam por nós o que nós temos que fazer. Que eles sejam o que nós já deveríamos ser faz tempo. Não dá. Não é possível assim. Então, só a título de ilustração, uma vez que não podemos, no momento, trocar de repente de vida, o que temos para realizar as obras de Deus é a nossa vida como ela é, no ponto em que ela se encontra, com a forma que ela tem no presente momento, a coisa mais acertada é seguir aquele conselho de São João da Cruz que dizia: quer coma, quer beba, quer trate com os de fora, quer faça qualquer outra coisa, ande sempre desejando a Deus, pondo nele o afeto do teu coração. Escrevia São João da Cruz a um noviço, a um iniciante na vida religiosa. Qualquer um que pretenda uma intensa união com Deus não pode queimar esta etapa. Que coisa extraordinária, que complemento maravilhoso para a Santa Missa, se pudéssemos manter um grau de atenção e de presença de Deus parecido lá fora, parecido com esse que temos aqui, que mantemos aqui nesta casa de Deus. Eis o segredo dos santos, que não se perdiam no que faziam. Os santos fizeram muito, sacrificando a Deus horas de sono, às vezes ligando uma vigília na outra. E na mais intensa atividade, na mais acelerada ação, não se perdiam. Porque lembravam deste conselho fundamental que São João da Cruz dava a um religioso de sua época: faz tudo o que você tiver que fazer, só isso aí, não inventa outras coisas, basta o que você faz, mas faça de um modo diferente. Qual vai ser a diferença? Deseja a Deus, faz por Ele, desejando-o, não se antepondo, não colocando os teus interesses propriamente diante daquilo que você faz, mas os do Senhor, certo de que aquilo que você faz, o faz primariamente e prioritariamente para agradar ao Senhor, para unir-se cada vez mais a Ele. E é assim, caros, que se sai de qualquer atividade, não apenas da oração, mas de qualquer atividade, mais unido a Deus, não separado dele. A grande dificuldade que eu vejo, que eu acompanho do ponto de vista daqueles que eu posso orientar espiritualmente, é aqui está o obstáculo. Não conseguem orientar as ações de modo a realizá-las por Deus e para Deus. Antepõem-se, colocam a sua própria vontade diante daquilo que fazem. Se perdem. Mas aquele que não começa e não termina nenhuma atividade sem antes calibrá-la, orientá-la, modulá-la para o Senhor, equalizá-la segundo a vontade de Deus, que se acerta sempre. Não se perde. A sua ação acaba como se tornando uma espécie de coroa e de complemento de sua oração, de sua contemplação. E vai de ação em ação e de oração em oração, cada vez mais unido, cada vez mais firme no amor de Deus. Entra amando a Deus
em qualquer coisa, e sai dali amando a Deus mais ainda. Mas isso não é mágica. Isso demanda uma permanente atitude de vigilância, porque é próprio da nossa natureza adâmica, nossa natureza de terra adâmica, herdada do barro de Adão, inclinar-se para as próprias conveniências e gostos em tudo. É próprio da nossa natureza orientar-se em tudo para si mesma, segundo o seu próprio gosto e não os interesses de Deus. Se não se vence esta etapa, não se avança na vida espiritual. Se multiplicam os anos de igreja, de comunhão, de estudo, de oração, de aprendizado teológico, e do ponto de vista espiritual não se adianta um metro. Não se adianta um metro quando não se cuida deste detalhe que decide todas as coisas. E que, enfim, quando bem assumido, quando bem vivido, nos torna santos, nos eleva. E, como diz Santa Elizabeth da Trindade, toda alma que se eleva, eleva o mundo consigo. Olha, o mundo vai mal, a igreja vai mal. Ah, não diga, você acha? Emende-se, santifique-se. E aí, aquela parte da igreja e do mundo que te diz respeito, pelo menos ali, do ponto de vista de suas responsabilidades e o quanto você deve à igreja, está comprometido com ela e com o mundo, ali, pelo menos nesse âmbito, ali as coisas serão outras, bem diferentes. O grande João Batista, depois Nosso Senhor, não vem, o mundo não se encontra de braços abertos. O mundo ofereceu aos dois, a ambos, para um a degola e para outro a cruz. Encontrar um mundo mais hostil e mais oposto à palavra e à vida de cada um deles, tanto a de João como a de Jesus. E sim, nós estamos esperando o quê? Que o mundo suavize? Que o mundo fique suave para, ao fim e ao cabo, tomarmos lá as iniciativas que precisam ser tomadas? Não, isso não vai acontecer. Aliás, me desculpem, o bom senso me obriga a avaliar as coisas por outro ângulo, e eu digo que o que está ruim ainda pode piorar. Então aproveite, né? Se Deus na sua infinita misericórdia, na sua providência, ainda nos oferece os recursos necessários para que pelo menos naquilo que nos diz respeito do ponto de vista da igreja e do mundo, melhorarmos, repararmos, nos santificar. Pronto, filhos, não nos façamos de rogados, já passou o tempo, não é? E eu digo sempre, aqui temos que dizer, como Santo Agostinho dizia, eu temo a graça que vai e não volta, eu temo a graça que passa e não volta mais. Nós temos, eu não vou entrar para não deixar este sermão, esta catequese comprida demais. Os senhores sabem da história dos apelos que Deus, através de santos, dos apelos que Deus enviou a tantos homens e mulheres e que não foram respondidos a tempo. Os reis da França que o digam, aqui também no Brasil. Protelaram e fizeram o corpo mole, deram todas as desculpas e escusas. Quando tentaram fazer alguma coisa, era tarde demais. Eu tenho medo da graça que passa e não volta, dizia o grande Santo Agostinho. Não permitamos que por causa de nossas negligências, não é, se frustre da parte de Deus um desígnio tão bonito como seria esse de sermos contados entre as almas perfeitas, as almas eleitas, os verdadeiros amigos e amigas do Senhor. É hora, meus caros,
O Evangelho de hoje narra exatamente que o mundo antigo estava nas piores mãos. Onde estava o mundo antigo? Na mão dos piores homens, tanto políticos como religiosos. Não é? Conforme a lista dada pelo evangelista, que os senhores ouviram bem. Isso não impediu que a palavra de Deus viesse através de João e que ela fosse vista na face de Cristo, não é? Uma vez que Jesus é a última e definitiva palavra de Deus, tudo que Deus tinha para dizer, disse no Filho. Depois do Filho não tem mais nada para falar. Depois do Filho não tem mais nada a dizer. Então supliquemos a bondade de Deus que não desperdicemos mais o precioso tempo que temos. Que não usemos a desculpa de que o mundo piora, de que só né? Essa coisa de estar, às vezes, esta coisa de dar excessiva atenção para os homens e os problemas que eles provocam, tanto dentro como fora da igreja, guarda um sutil orgulho e uma certa, como eu poderia dizer, uma certa ligeireza de alma de quem diz: mas eu não preciso fazer nada, o Papa não faz, os padres não fazem, o bispo não faz, as autoridades são as piores, porque eu tenho que me mexer? Porque a graça te foi dada também. A graça também te foi dada. E todos nós, segundo os diversos estados nos quais nos encontramos de vida, teremos que prestar sérias contas da graça recebida. Sabemos disso muito bem. Muito bom, meus caros. Então que o Senhor nos conceda aquela sabedoria de aproveitar ansiosamente o tempo. Não obstante os nossos dias sejam os piores, nem por isso Deus está ausente. Não consta que o braço de Deus tenha encurtado. Sua graça está à disposição de todos aqueles que estiverem dispostos a se deixarem conduzir por ela. Invocamos agora ao término desta meditação a Santíssima Virgem Maria, Mãe da Divina Graça, medianeira de todas as graças, para que com sua poderosa oração nos alcance este despertar, não é? Este acordar desse desmaio, desse torpor onde praticamente quase todos estamos, e que nos coloca num sono tão perigoso, numa sonolência perigosíssima, mortal, quiçá, mortal, de modo que, acordados em estado de vigilância, estejamos atentos àquilo que Deus está dizendo, porque a hora é grave. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.